Você já parou para pensar no peso que tem as últimas palavras de uma pessoa antes da morte? Não são palavras jogadas ao vento. São palavras filtradas pela dor, pela urgência, pela consciência de que o tempo acabou. Em momentos assim, ninguém finge, ninguém representa. O que sai da boca vem direto do coração. E foi exatamente nesse momento, pendurado em uma cruz, entre o céu e a terra, que Jesus falou. Ele não gritou frases de desespero, nem buscou vingança. Ele não lamentou a injustiça nem amaldiçoou os que o condenaram. Em vez disso, ele escolheu falar sobre perdão, compaixão, salvação e fé. Cada uma das 7 frases que Jesus pronunciou ali, pouco antes de entregar o último suspiro, carrega uma profundidade que ultrapassa o tempo. São declarações que resumem a missão dele, o coração do Pai e o propósito da cruz. Este não é apenas um estudo bíblico. Não é uma sequência de frases soltas interpretadas teologicamente. Este é um convite a caminhar por dentro das palavras mais importantes já ditas em toda a história da humanidade. Palavras que, ainda hoje, continuam ecoando nos corações daqueles que se aproximam da cruz com sinceridade. Você vai perceber que cada frase dita por Jesus antes de morrer revela algo essencial sobre quem ele é e sobre quem nós somos. E, principalmente, sobre o que ele veio fazer por mim e por você. Não importa se você está apenas começando sua jornada de fé ou se já conhece o Evangelho há muitos anos. Essas palavras vão te confrontar, te consolar, te ensinar e, acima de tudo, te transformar, se você permitir. Por isso, quero te convidar a ficar conosco até o fim. Escute com atenção. Reflita com sinceridade. E, se essas palavras falarem ao seu coração, como eu creio que vão, inscreva-se no canal Audiolivros Diários. Aqui, diariamente, você encontra mensagens que alimentam a alma, fortalecem a fé e te aproximam de Deus. E aproveita também para curtir este vídeo e deixar o seu comentário dizendo o que mais te tocou nesta mensagem. Sua interação nos ajuda a alcançar mais vidas e espalhar essa palavra poderosa. As últimas palavras de Jesus não foram um adeus. Foram um chamado para mim, um chamado para você. E essa jornada começa agora. Capítulo 1. A hora mais escura, a mensagem eterna do Calvário. O mundo parecia ter parado. O céu, que deveria brilhar em pleno meio-dia, começou a escurecer de maneira assustadora. Era como se até a criação se recusasse a testemunhar aquela cena sem reagir. O ar estava pesado. O murmúrio da multidão silenciava aos poucos, substituído por uma tensão que ninguém conseguia explicar. E ali, no alto de uma colina chamada Gólgota, 3 cruzes estavam fincadas no solo. Na do meio, pendia alguém diferente. Seu corpo estava mutilado, sua coroa era feita de espinhos, seu rosto desfigurado pelo sofrimento. Mas havia algo em seus olhos, algo que, mesmo coberto de dor, transmitia compaixão. Jesus estava ali, não como vítima do acaso, mas como cumprimento de um plano que vinha sendo desenhado desde o Éden. Os profetas o anunciaram, os salmos o descreveram, o povo esperava por ele, e, mesmo assim, não o reconheceram. Naquela hora, muitos pensavam estar presenciando o fim de mais um sonhador. Um homem bom, talvez um profeta, que havia desafiado o sistema e pagava o preço por isso. Mas poucos, muito poucos, entendiam que ali se realizava o maior ato de amor que o universo já presenciou. Não era apenas uma morte. Era uma oferta. O sangue que escorria daquela cruz não era desperdiçado. Cada gota tinha um propósito. Cada ferida carregava um peso que não era dele, mas nosso. A cruz, em sua brutalidade, revelava a gravidade do pecado humano, mas também escancarava a profundidade do amor divino. Enquanto muitos desviavam o olhar, tentando evitar a dor de assistir àquele sofrimento injusto, Jesus permanecia ali, firme, determinado, sabendo exatamente o que estava fazendo. E mesmo em meio à agonia, ele falava. Ele ainda tinha algo a dizer. Palavras que não seriam esquecidas. Palavras que atravessariam séculos, culturas, idiomas e fronteiras. Palavras que revelariam seu caráter, sua missão e, acima de tudo, seu coração.
O que nos impressiona é que, em vez de maldições, ele pronunciou bênçãos. Em vez de vingança, ofereceu perdão. Em vez de ódio, revelou compaixão. Em vez de desespero, falou com esperança. Ali, no momento em que qualquer outro homem estaria preocupado com a própria dor, Jesus se preocupava com os outros. Com seus algozes. Com o ladrão ao lado. Com sua mãe. Com o cumprimento das Escrituras. Com a missão que o Pai lhe confiou. Cada frase dita por ele ali carrega o peso de uma eternidade. Não há desperdício. Não há palavras jogadas ao acaso. Cada uma delas foi como uma chave, destrancando verdades que ainda hoje precisam ser compreendidas. E é exatamente por isso que este capítulo é tão importante. Porque antes de mergulharmos nas palavras em si, precisamos entender o cenário em que foram ditas. Precisamos parar por um instante e enxergar, com os olhos da fé, o que realmente estava acontecendo naquele monte. Na cruz, Jesus não estava apenas pagando por pecados. Ele estava estabelecendo uma nova aliança. Estava rasgando o véu que nos separava do Pai. Estava abrindo um caminho onde antes havia apenas condenação. Estava tomando o nosso lugar. E, ao fazer isso, estava nos convidando a responder. A não apenas assistir à cena como espectadores distantes, mas a entender que aquela cruz também nos pertence. A cruz não é apenas um símbolo religioso. Ela é o ponto de encontro entre a justiça e a misericórdia. Entre a santidade de Deus e a miséria humana. E é neste ponto, neste lugar de dor e glória, que a voz de Jesus ecoa com mais força. Não como alguém que perdeu, mas como alguém que venceu do modo mais improvável possível, entregando-se. O Calvário foi, sem dúvida, a hora mais escura da história. Mas foi também o momento em que a luz começou a brilhar de forma definitiva. Porque, ali, a escuridão foi confrontada por uma luz que não se apaga. A morte encontrou a vida. E o pecado foi vencido pelo amor. Essa é a mensagem do Calvário. E agora, com o coração mais preparado, podemos escutar, uma a uma, as palavras que o Salvador decidiu nos deixar antes de partir. Porque ele não falou por acaso. Ele falou por mim. Ele falou por você. Capítulo 2. Pai, perdoa-lhes. O escândalo do perdão em meio ao ódio. As primeiras palavras de Jesus na cruz não foram sobre sua dor. Não foram sobre injustiça, nem sobre seus direitos violados, nem sobre seus amigos que o abandonaram. Ele não gritou por socorro, nem exigiu justiça divina sobre seus algozes. O que saiu de sua boca, ainda com os pulmões sendo esmagados pelo peso do próprio corpo, foi um pedido por perdão. Um clamor surpreendente que desarmou até os céus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é, talvez, um dos momentos mais desconcertantes de toda a Escritura. Como é possível perdoar em meio à maior dor? Como é possível interceder por aqueles que zombam, escarnecem e cravam pregos em suas mãos? Como é possível, mesmo pendurado entre criminosos, encontrar espaço no coração para pedir ao Pai que não os castigue? A lógica humana não alcança essa dimensão de misericórdia. Mas ali, naquela frase, entendemos de forma visceral o que significa o amor de Deus. Jesus não apenas pregou sobre o perdão. Ele viveu o perdão até o último instante. Enquanto muitos de nós achamos difícil perdoar ofensas banais, ele perdoou os que o torturaram, cuspiram em seu rosto e o colocaram-no diante de uma multidão. Ele perdoou os que mentiram em seu julgamento, os soldados que sortearam sua túnica, os líderes religiosos que o entregaram por inveja. E, sim, ele perdoou também a mim e a você, pois nossas falhas também o levaram até aquela cruz. Mas repare no que ele diz, porque não sabem o que fazem. Essa frase não significa que eram inocentes, mas revela algo ainda mais profundo. A ignorância espiritual é uma das mais trágicas consequências do pecado. Aqueles homens não entendiam a gravidade do que estavam fazendo. Não reconheciam que estavam crucificando o autor da vida. E, mesmo assim, Jesus escolheu se colocar entre eles e o Pai, como intercessor. Ele não negou a culpa deles. Ele suplicou que ela fosse apagada. Essa primeira palavra, então,
nos confronta com uma realidade que não podemos ignorar. O perdão é o fundamento do Evangelho. Não se trata de uma sugestão ou de um sentimento que surge quando tudo está bem. É uma decisão. Uma escolha dolorosa, sim, mas necessária. O perdão verdadeiro liberta quem dá e quem recebe. Ele quebra correntes invisíveis, rompe ciclos de ódio e nos aproxima do caráter de Cristo. Quantas vezes seguramos mágoas por anos? Quantas vezes deixamos que ofensas passadas se transformem em raízes amargas que contaminam tudo ao nosso redor? Às vezes achamos que estamos sendo fortes por não perdoar, quando na verdade estamos nos aprisionando. Jesus, ali na cruz, nos mostra que o verdadeiro poder está em liberar, em abrir mão da revanche, em confiar que Deus é o justo juiz e que nossa parte é amar, mesmo quando não parece justo. Mas há algo ainda mais impressionante nesse perdão. Ele foi oferecido antes de qualquer arrependimento. Aqueles homens não pediram perdão. Eles não reconheceram seu erro naquele momento. E mesmo assim, Jesus intercedeu por eles. Isso nos mostra que o perdão cristão não é condicionado ao pedido do outro. Não depende da atitude do ofensor. É um gesto unilateral de graça. Perdoar não é dizer que o mal foi certo. É dizer que não deixaremos o mal nos transformar. É abrir mão de cobrar aquilo que temos o direito de exigir. É seguir o exemplo de Cristo, que, mesmo tendo todos os motivos para se vingar, preferiu amar. E é nesse amor escandaloso que encontramos liberdade. Ao ouvir essas palavras de Jesus, não podemos seguir a vida do mesmo jeito. Precisamos nos perguntar: a quem ainda não perdoei? Quantas vezes eu disse não consigo, quando na verdade era não quero? Será que tenho usado a cruz como desculpa para continuar ferido, ou como um chamado à restauração? O perdão que recebemos do alto precisa transbordar na direção dos outros. É assim que o mundo saberá que fomos transformados. Na cruz, Jesus nos deu um exemplo. Mas não apenas isso. Ele nos capacita, por meio do Espírito Santo, a viver esse mesmo perdão. Não precisamos fazer isso com nossas próprias forças. Podemos, sim, pedir ao Pai um coração disposto a perdoar. Porque perdoar não é esquecer, é decidir amar, apesar da dor. Aquela primeira palavra ainda ecoa. E cada vez que escolhemos perdoar, mesmo quando tudo dentro de nós resiste, estamos reafirmando o poder daquela oração: Pai, perdoa-lhes. Capítulo 3. O ladrão e a promessa. Hoje estarás comigo no paraíso. Duas cruzes estavam erguidas ao lado de Jesus. Dois homens condenados. Dois criminosos. Duas histórias manchadas por escolhas erradas. Aos olhos da sociedade, ambos mereciam estar ali. Eram o reflexo daquilo que o mundo castiga: o erro, a violência, a desobediência à lei. Para a maioria dos que passavam por aquele cenário, aquelas três cruzes marcavam o fim inevitável de três vidas destruídas. Mas o que ninguém esperava era que, justamente ali, naquele contexto de agonia e condenação, o céu se abrisse para um deles. Enquanto um dos criminosos zombava de Jesus, repetindo as mesmas provocações da multidão, o outro se calou. Ele não tentou justificar o passado. Não implorou por milagre. Não prometeu mudar. Ele simplesmente olhou para o homem ao seu lado e reconheceu quem ele era. Com humildade e arrependimento, pronunciou uma frase que mudou seu destino eterno: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não havia tempo para batismo. Não havia tempo para obras. Aquele homem estava a minutos da morte. E, ainda assim, recebeu uma das promessas mais poderosas de toda a Escritura: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa cena quebra todas as lógicas religiosas humanas. O perdão e a salvação que Jesus oferece não seguem os critérios que nós, homens, tentamos impor. Não se trata de merecimento, nem de acúmulo de boas ações, nem de uma vida perfeita. Trata-se de fé. Fé no momento mais improvável. Fé quando tudo parecia perdido. Fé diante da própria morte. Jesus, mesmo pendurado em uma cruz, ensina algo fundamental: ninguém está além do alcance da graça. Não importa o passado. Não importa o que fizeram.
Não importa o quanto erraram. Enquanto há fôlego, há esperança. A salvação não é um prêmio para os bons, é um presente para os que creem. E esse presente pode ser recebido até no último segundo da vida. A resposta de Jesus ao ladrão é direta, sem rodeios. Ele não exige explicações, nem confissão detalhada, nem promessas futuras. Ele vê o coração. Ele vê o arrependimento genuíno. E isso basta, porque diante da cruz, o que vale não é a reputação, nem o currículo religioso. O que importa é o coração quebrantado que se lança na direção do Salvador. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Jesus não disse um dia, nem em breve. Ele disse hoje. A promessa é imediata. A comunhão com Cristo não é algo distante, reservado apenas para um futuro eterno. É algo que começa agora, no momento da fé verdadeira. O paraíso não é apenas um lugar, é a presença de Jesus. E estar com Ele é o maior destino que alguém pode ter. Essa história também nos alerta sobre o perigo de adiar decisões espirituais. Muitos pensam, um dia eu me conserto, um dia eu busco a Deus, um dia eu mudo. Mas a verdade é que o hoje é tudo o que temos. O amanhã é incerto. A eternidade se define no presente. E Jesus está sempre pronto a responder quando alguém clama com sinceridade, mesmo que seja no último suspiro. O ladrão arrependido nos ensina que, para alcançar o céu, não precisamos de uma história limpa, mas de um coração quebrantado. Ele não teve tempo de reparar seus erros, mas teve tempo de reconhecer quem estava ao seu lado. E isso foi suficiente. Essa segunda palavra de Jesus na cruz é um lembrete poderoso de que ninguém está perdido demais, sujo demais ou tarde demais. O reino está ao alcance de todos, até mesmo de um ladrão morrendo em uma cruz. E talvez hoje você se sinta assim, culpado, distante, sem forças. Mas saiba que a mesma promessa que foi feita àquele homem ainda está de pé. Jesus continua dizendo: hoje estarás comigo no paraíso, para todo aquele que crê. Capítulo 4. Mãe e filho. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Em meio ao sangue, as feridas e a zombaria da multidão, há uma cena que chama a atenção pelo contraste. No alto daquela colina de dor, onde tudo parece girar em torno da morte e do abandono, encontramos um momento de ternura, cuidado e sensibilidade. Jesus, mesmo prestes a entregar sua vida, olha para sua mãe. E olhando também para o discípulo que amava, ele pronuncia uma das palavras mais comoventes de toda a crucificação: mulher, eis aí teu filho. Eis aí tua mãe. A maioria dos que estavam ali já havia fugido. Os discípulos, em sua maioria, tinham se dispersado com medo. Mas Maria estava ali, firme, de pé, assistindo seu filho ser pendurado como um criminoso. Que dor essa mulher carregava! Que mistura de fé, impotência e amor! Ela que ouviu do anjo Gabriel que daria à luz o Salvador, agora o via sangrando diante de seus olhos. O menino que ela embalou, agora era o homem crucificado diante dela. Jesus, sabendo disso, não ignora sua dor. Mesmo com o corpo dilacerado, mesmo sentindo o peso do pecado do mundo sobre si, ele encontra tempo e força para cuidar dela. Não com grandes discursos, mas com um gesto simples e profundo. Ele entrega Maria aos cuidados de João. E entrega João ao cuidado de Maria. Ele forma ali uma nova família. Uma conexão espiritual que ultrapassa os laços de sangue. Essa terceira palavra nos ensina que o Evangelho não nos isola em espiritualidade abstrata. Ele nos chama à responsabilidade concreta, às relações, à honra, ao cuidado mútuo. Jesus, na cruz, nos mostra que não há momento em que estamos dispensados de amar. Nem mesmo no sofrimento extremo. Em tempos de dor, muitos se fecham em si mesmos. Reclamam, endurecem, ignoram os outros. Mas Jesus faz o oposto. Ele estende o olhar. Ele se importa. Ele organiza o futuro da sua mãe. Ele garante que ela não fique sozinha. Ele confia sua mãe a um amigo fiel. Que tipo de coração é esse, capaz de amar mesmo sendo massacrado? E não apenas isso.
O modo como ele se refere a Maria também é significativo. Ele a chama de mulher, e não de mãe. Isso não é frieza. É propósito. É o mesmo termo que usou nas bodas de Caná. Ao usar essa palavra, ele está estabelecendo algo novo. Está ampliando os laços familiares. Está dizendo que, a partir daquele momento, sua família não seria mais definida por sangue ou linhagem, mas por fé e obediência. João, o discípulo amado, representa todos aqueles que permanecem aos pés da cruz. Aqueles que não fogem, que não desistem, que estão ali, mesmo sem entender tudo, mas dispostos a amar e servir. Para ele, Jesus confia o cuidado da mulher mais importante da sua vida. Para Maria, Jesus oferece consolo no meio da perda irreparável. A cruz não destruiu os laços, ela os redirecionou. Essa palavra também nos lembra de algo essencial. O reino de Deus é feito de relacionamentos restaurados. Não basta amar a Deus e ignorar os que estão ao nosso redor. O mesmo Cristo que morreu para nos salvar, também nos chama a cuidar uns dos outros, a honrar nossos pais, a fortalecer nossas amizades, a criar vínculos espirituais que sustentem nossa caminhada. Quantas vezes nos esquecemos disso? Quantas vezes, em nome da correria ou dos próprios problemas, deixamos de cuidar daqueles que Deus nos confiou? A cruz de Cristo nos ensina que o verdadeiro amor é ativo. Ele se manifesta em gestos, em palavras, em presença. Jesus estava morrendo, mas ainda assim, amando. E não de forma genérica, mas de forma prática, de forma pessoal. Ele viu a dor da sua mãe. E ele viu a fidelidade de seu amigo. E, com isso, ele uniu os dois. Porque, mesmo na cruz, ele estava construindo um novo começo. Essa palavra não é apenas para João e Maria. É para nós. É o lembrete de que todos aqueles que permanecem perto de Jesus são chamados a ser família, a cuidar, a proteger, a amparar. Em Cristo, todos temos lugar. Todos temos um papel. E todos podemos fazer parte de algo muito maior do que nós mesmos. Capítulo 5. O grito da alma. Deus meu, por que me abandonaste? Houve um momento na crucificação em que o céu se fechou. A escuridão caiu sobre a terra, mesmo sendo pleno meio-dia. Não era uma nuvem comum. Não era apenas o clima mudando. Era um sinal de que algo espiritual, profundo e invisível estava acontecendo. Nesse momento, Jesus, o Filho de Deus, ergueu a voz em meio ao sofrimento e gritou com força: Deus meu, por que me abandonaste? Essa é, sem dúvida, a frase mais angustiante de todas as que Jesus pronunciou na cruz. Ela nos desconcerta, nos faz parar, nos obriga a pensar: como pode o Filho eterno, em perfeita comunhão com o Pai desde sempre, sentir-se abandonado? Como pode o Cristo, a quem o próprio Pai havia declarado: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, agora clamar em desespero? Será que Deus o abandonou mesmo? E se sim, por quê? Para entendermos essa palavra, precisamos mergulhar mais fundo. Jesus não estava perdendo a fé. Ele não estava se rebelando. Na verdade, ele estava citando o Salmo 22, um cântico messiânico escrito por Davi, que começa justamente com esse clamor: Deus meu, por que me desamparaste? Ao pronunciar essas palavras, Jesus estava assumindo, em seu corpo e alma, o peso total do pecado da humanidade. Ele estava experimentando o juízo que deveria recair sobre nós. A separação espiritual. A dor de quem, por um instante, carrega a culpa de todos. Ali, naquela cruz, Jesus não era apenas um inocente sofrendo. Ele se fez pecado por nós. Como diz Paulo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. É essa realidade que se expressa nesse grito. Não é um abandono definitivo. É o retrato do julgamento. O Cordeiro de Deus estava carregando o pecado do mundo, e por isso experimentou, de forma real, a sensação de distância do Pai. Esse momento nos ensina algo muito profundo. Jesus conhece a dor do abandono. Ele sabe o que é sentir-se sozinho.
Ele conhece a escuridão da alma. Ele não é um salvador distante, frio, alheio ao sofrimento humano. Ele entrou no mais profundo abismo para nos alcançar. E por isso, quando você se sente sozinho, traído, incompreendido, você pode saber que há um Deus que entende, que já esteve lá, que já sentiu o que você sente. Mas há mais. O clamor de Jesus revela também a profundidade do seu amor. Porque ele poderia ter evitado esse sofrimento. Ele poderia ter pedido ao Pai que enviasse legiões de anjos. Poderia ter descido da cruz. Mas ele ficou. Por mim. Por você. Ele escolheu permanecer na dor, suportar o silêncio, enfrentar o peso da ausência, para que nós nunca mais fossemos abandonados. A cruz, nesse momento, se torna o lugar da troca. Ele foi separado, para que fossemos reconciliados. Ele gritou, para que pudéssemos ouvir a voz do Pai. Ele chorou, para que tivéssemos consolo. O que parecia um abandono, na verdade, era o cumprimento mais doloroso e necessário da redenção. Essa palavra nos convida a olhar para o nosso próprio sofrimento com novos olhos. Muitas vezes, quando atravessamos desertos e provações, sentimos que Deus se calou, que Ele nos esqueceu, que estamos sozinhos. Mas a cruz nos mostra que até o silêncio de Deus pode estar carregado de propósito, que Ele nunca está realmente ausente, que, mesmo quando não o vemos, Ele está agindo. E mais, Jesus nos ensinou que, mesmo na dor mais intensa, ainda podemos chamar a Deus de meu. Ele não disse Senhor distante, nem Deus desconhecido. Ele disse Deus meu. Porque mesmo no abismo, a fé ainda pode sussurrar pertencimento. Mesmo quando não há resposta, ainda há relacionamento. Quantas vezes queremos entender tudo, exigir explicações. Mas Deus não nos prometeu compreensão total, Ele nos prometeu presença. E essa presença foi garantida justamente porque Jesus suportou o abandono em nosso lugar. A cruz é a certeza de que nunca mais estaremos sozinhos. Porque aquele que conheceu o abandono, abriu o caminho para que pudéssemos estar para sempre com o Pai. Se você já passou por momentos em que pensou, onde está Deus? Saiba que até isso Ele compreende. E mais, Ele santificou essa dor. Ele transformou esse grito em ponte. Ele usou o seu próprio silêncio para nos garantir comunhão eterna. A escuridão daquele dia passou. Mas a luz que nasceu da cruz, essa nunca mais se apagará. Capítulo 6. A sede do Salvador, tenho sede e o cumprimento da profecia. As palavras tenho sede parecem, à primeira vista, tão humanas, tão simples, quase banais diante de tudo o que está acontecendo. Um homem morrendo lentamente, com o corpo desidratado, o sangue escorrendo sem parar, os lábios rachados, a garganta seca, é natural que tenha sede. E, de fato, Jesus estava em profunda agonia física. Mas quando ele pronuncia essas palavras, não está apenas relatando um desconforto corporal. Há algo mais profundo acontecendo ali. Muito mais do que sede por água, era sede por cumprir cada detalhe da vontade do Pai. Essas duas palavras, tenho sede, carregam um peso profético enorme. Elas apontam diretamente para o Salmo 69, onde está escrito: na minha sede me deram vinagre para beber. E foi exatamente isso que aconteceu. Os soldados, ao ouvirem o clamor de Jesus, ofereceram vinagre numa esponja, presa a um ramo de isopo. Um detalhe aparentemente aleatório, mas carregado de simbolismo. O isopo era usado nos rituais de purificação no Antigo Testamento, especialmente durante a Páscoa. E ali, mais uma vez, tudo fazia sentido. O verdadeiro Cordeiro Pascal estava cumprindo até a última letra da Escritura. Ao dizer tenho sede, Jesus está demonstrando, mais uma vez, sua total submissão ao plano divino. Mesmo no limite de suas forças, mesmo sentindo o colapso do seu corpo, ele está consciente de cada profecia, de cada símbolo, de cada detalhe necessário para selar o sacrifício perfeito. Ele não estava ali apenas morrendo. Ele estava entregando cada parte de si com propósito e precisão. Mas há ainda um outro aspecto poderoso nessa frase. Jesus é aquele que, por toda a sua vida, saciou a sede dos outros.
Ele disse à mulher samaritana, junto ao poço: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele se apresentou como a fonte de água viva. Ele curou, restaurou, ensinou, alimentou. Mas agora, no auge do seu sacrifício, ele sente sede. A fonte que saciava todos agora clama por algo que ninguém ali podia oferecer. Essa inversão tem um significado espiritual profundo. Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar. E ele tomou também a nossa sede. A sede da alma. A ausência de sentido. O vazio que nenhum prazer, nenhum sucesso, nenhuma conquista consegue preencher. Aquela sede existencial que todos carregamos em algum momento da vida. Jesus a levou sobre si. Ele experimentou essa carência, esse clamor do espírito humano, para que, por meio dele, pudéssemos encontrar plenitude. Quantas pessoas vivem tentando matar essa sede com coisas passageiras? Relacionamentos, status, dinheiro, vícios, distrações. Mas no fim, a sede continua. Porque só há uma fonte capaz de saciar a alma humana: Cristo. E para que essa fonte fosse aberta, ele precisou se esvaziar completamente. Inclusive sentir sede. O que nos impressiona é que, mesmo nesse ponto de exaustão, Jesus ainda está em controle. Ele escolhe o momento de falar. Ele escolhe o que dizer. Ele não clama por alívio, mas cumpre o que havia sido escrito. Cada ação dele é um passo em direção ao cumprimento total da redenção. Ele está ali, por amor. E esse amor não falha, nem se distrai, nem desiste. Essa palavra também nos convida a uma reflexão pessoal. De que temos sede? O que temos buscado para saciar nossa alma? Será que temos recorrido à fonte certa, ou estamos tentando beber de cisternas rachadas que não retêm água? Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a água que nos limpa, que nos renova, que nos sustenta. Ao dizer tenho sede, Jesus revelou não apenas sua dor física, mas também seu anseio por cumprir o propósito eterno. Ele desejava, ardentemente, resgatar a humanidade. Ele ansiava ver o plano do Pai consumado. Sua sede era pela salvação de muitos. E hoje, essa mesma sede o move a continuar chamando corações para si. Se você tem sentido sede, sede de sentido, de paz, de verdade, saiba que há uma fonte aberta. Uma fonte que brotou no Calvário e que continua fluindo até hoje. E o preço dessa fonte foi pago com sangue. Com sede. Com amor. Capítulo 7. Está consumado. A vitória declarada desde a cruz. Chegamos a uma das declarações mais poderosas já pronunciadas na história da humanidade. Em um momento que, aos olhos humanos, parecia ser o ápice do fracasso, Jesus levanta a voz e declara com firmeza: está consumado. Não foi um gemido de derrota, nem um suspiro de rendição. Foi um brado de conquista. Uma proclamação firme e definitiva. A missão foi cumprida. O plano foi executado até o fim. A dívida foi paga. A salvação foi selada. Essa frase, dita em grego no original, tetelestai, era usada comumente na época para indicar que uma conta havia sido quitada por completo. Um recibo carimbado com tetelestai significava que não havia mais pendências. Nenhum centavo a mais a ser cobrado. Tudo havia sido resolvido. Quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo: eu paguei tudo. Nada mais precisa ser feito. Está feito. E o que exatamente foi consumado ali? A resposta é tão abrangente quanto o plano divino. Foi consumado o cumprimento das profecias, desde Gênesis até os profetas maiores e menores. Foi consumada a promessa feita a Abraão. Foi consumada a figura do Cordeiro Pascal. Foi consumada a sombra dos sacrifícios do templo. Foi consumado o plano de resgatar a humanidade caída. A cruz foi o altar, e Jesus foi o sacrifício perfeito. Naquele instante, todas as forças do mal que se levantaram contra o Criador foram vencidas de uma vez por todas. O pecado que escravizava, a culpa que condenava, a morte que parecia triunfar, tudo foi confrontado e derrotado ali. Não com espadas, não com exércitos, mas com amor, sangue e obediência.
Jesus não foi vencido, ele venceu. E venceu da maneira mais surpreendente que alguém poderia imaginar. Morrendo por aqueles que o rejeitavam. O mundo esperava um Messias guerreiro, com poder militar e domínio político. Mas o Filho de Deus revelou um outro tipo de poder. O poder de se entregar. O poder de perdoar. O poder de obedecer até o fim. Ele não desceu da cruz porque sabia que era ali, justamente ali, que a vitória seria conquistada. Não sobre um trono de ouro, mas sobre um madeiro manchado de sangue. Essa palavra também fala diretamente à nossa vida. Quantos de nós ainda vivemos tentando pagar por erros passados, tentando nos justificar, nos redimir, merecer o perdão? Mas Jesus já declarou: está consumado. O que precisava ser feito já foi feito. Não há nada que possamos adicionar ao sacrifício dele. O Evangelho não é um convite para nos esforçarmos até sermos dignos. É um anúncio de que a dignidade já foi restaurada por meio de Cristo. Isso não significa viver de forma irresponsável. Pelo contrário, significa viver com gratidão, com humildade e com consciência do preço que foi pago. Significa descansar no que Jesus fez, e não nas nossas obras. Significa parar de tentar conquistar o amor de Deus, e simplesmente aceitá-lo. Porque tudo aquilo que nos separava dele, foi destruído na cruz. A obra de Cristo não foi parcial. Não foi provisória. Foi completa. Final. Absoluta. Quando ele disse está consumado, o céu ouviu. O inferno estremeceu. A terra tremeu. E um novo caminho foi aberto entre Deus e o homem. Um caminho que não depende de sacerdotes humanos, nem de templos físicos, nem de rituais. Um caminho que passa diretamente pelo Calvário. Você consegue imaginar o alívio que houve no céu quando essa frase foi pronunciada? Séculos de expectativa, promessas, sinais, esperanças, agora finalmente cumpridos. O véu do templo se rasgou. A separação foi removida. A porta foi aberta. E ela continua aberta até hoje. Se há algo que ainda pesa sobre seus ombros, se há culpa, medo, dúvida, vergonha, ouça a voz do Salvador. Ela ainda ecoa, forte e firme: está consumado. E quando ele diz que está feito, está feito. Ninguém pode desfazer o que ele terminou. A cruz não foi o fim da esperança. Foi o nascimento da vida eterna. Capítulo 8. Em tuas mãos, a entrega absoluta de Jesus ao Pai. Depois de tudo, depois da dor, da sede, das zombarias, do abandono, do sangue, depois de cada palavra cuidadosamente pronunciada, chega o momento final. O instante em que Jesus, com plena consciência e domínio, decide entregar o seu espírito. Não é o corpo que cede por fraqueza. Não é a vida que escapa por exaustão. É ele quem escolhe o momento. E, ao fazê-lo, pronuncia com serenidade e autoridade: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essas palavras não são apenas um último suspiro. São uma declaração de confiança. Uma entrega voluntária. Um ato de rendição absoluta. Jesus sabia para onde estava indo. Sabia quem o aguardava do outro lado. Sabia que a sua missão havia sido concluída com perfeição. E, por isso, ele não teme a morte. Ele a encara com a certeza de que o Pai continua no controle. Ele não entrega sua vida aos homens, nem ao caos, nem ao acaso. Ele a entrega ao Pai. É importante perceber que ele começa dizendo Pai. Essa palavra revela intimidade, segurança, identidade. Mesmo após ter sentido a dor do abandono, mesmo após ter carregado o peso do pecado do mundo, Jesus volta a chamar Deus de Pai. O relacionamento não foi quebrado. Pelo contrário, foi por meio desse sacrifício que esse vínculo seria estendido a nós. E essa confiança plena que Jesus demonstrou é a mesma a qual somos convidados. Quantas vezes nós resistimos a entregar o controle? Quantas vezes preferimos confiar nas nossas próprias forças, nas nossas estratégias, nas nossas soluções humanas? Jesus nos mostra outro caminho. Um caminho de entrega, de rendição, de confiar não apenas partes da vida, mas o espírito, a essência, tudo o que somos.
Porque nas mãos de Deus não há perda. Há descanso. Há promessa. Há vida. A morte, nesse momento, não tem mais a última palavra. Jesus a encara de frente e a transforma em passagem. O que para outro seria o fim, para ele é a consumação gloriosa. Ao entregar seu espírito ao Pai, ele está dizendo: a missão foi cumprida. Agora eu volto para casa. E, com isso, ele nos ensina a morrer. Sim, morrer, não apenas fisicamente, mas morrer para o ego, para o orgulho, para a autossuficiência. Morrer para este mundo e viver para Deus. Essa entrega nos inspira também a viver com os olhos na eternidade. Em um mundo onde tudo é instável, onde a segurança é ilusória, onde a morte é evitada a qualquer custo, Jesus nos lembra que há algo maior do que esta vida. E que, quando entregamos tudo ao Pai, inclusive o nosso futuro, encontramos paz verdadeira. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Quantas vezes essas palavras deveriam ser a nossa oração diária? Antes de sair para trabalhar. Antes de tomar uma decisão importante. Antes de enfrentar uma crise. Antes de dormir. São palavras que expressam fé inabalável. Uma certeza que não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Jesus não foi derrotado na cruz. Ele venceu. E venceu justamente porque confiou até o fim. Ele sabia que as mãos do Pai eram o lugar mais seguro. E hoje, essas mesmas mãos continuam estendidas para nos receber. Não importa quão longe você tenha ido. Não importa quão pesada esteja sua bagagem. Se você estiver disposto a confiar, pode entregar. Porque nas mãos do Pai, até a morte se transforma em vida. A cruz termina com entrega. E toda verdadeira vida espiritual também começa com uma. Jesus nos mostrou isso. Ele não apenas morreu por nós. Ele nos ensinou a viver, a descansar, a confiar, a colocar tudo, absolutamente tudo, nas mãos daquele que nunca falha. Capítulo 9. A cruz como trono, o reino revelado no sofrimento. Para os romanos, a cruz era o símbolo máximo de vergonha. Um instrumento cruel de punição pública, reservado aos piores criminosos. Uma forma de humilhar, torturar e aniquilar lentamente. Para os judeus, morrer em uma cruz era sinal de maldição. A Escritura dizia que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aos olhos humanos, a cruz era o lugar do fim, da derrota, da desonra. Mas, para Jesus, a cruz era o trono. Sim, o trono. Porque foi ali, naquele lugar de dor e exposição, que ele revelou de forma mais clara quem ele realmente era: o Rei. Não um rei que se impõe pela força, mas um rei que conquista pelo amor. Não um rei que exige ser servido, mas que dá sua vida pelos súditos. A cruz, que os homens levantaram para destruir, foi o palco onde Deus entronizou o Cordeiro como soberano eterno. As palavras que Jesus disse ali, os gestos que fez, as promessas que declarou, tudo revelava a realeza. Ele governou a situação com autoridade. Perdoou, salvou, estabeleceu relacionamentos, cumpriu a Escritura, venceu o pecado, declarou a vitória e entregou o Espírito com dignidade. Em nenhum momento perdeu o controle. Em nenhum instante deixou de ser rei. Mesmo com a coroa de espinhos, mesmo coberto de sangue, ali estava o verdadeiro governante do universo. E como é diferente esse reinado! Ao contrário dos reis da terra, que vestem ouro e se cercam de glória visível, o rei da cruz vestiu-se de humildade. Seu cetro era feito de obediência. Seu trono era feito de madeira e cravos. Sua glória não estava no esplendor, mas na entrega. Jesus redefiniu o que significa ser rei. E, com isso, revelou o coração de Deus. A cruz nos convida a mudar nossa visão de poder. Em um mundo onde quem vence é quem grita mais alto, quem acumula mais, quem domina com agressividade, Jesus mostra outro caminho. O caminho da renúncia, do sacrifício, do amor incondicional. A cruz diz que a verdadeira autoridade vem do serviço, que a verdadeira grandeza está em se abaixar, que o rei mais poderoso é aquele que se deixa ferir por amor ao povo. E é por isso que, desde então,
O símbolo da fé cristã não é uma espada. Não é um trono. Não é uma balança. É uma cruz. Porque é ali que tudo muda. É ali que entendemos quem Deus é. É ali que somos chamados a seguir o exemplo do nosso Rei. Um Rei que não governa por medo, mas por amor. Um Rei que não impõe, mas convida. Que não obriga, mas atrai. Que reina, sim, mas reina do alto de uma cruz. Talvez por isso Jesus tenha dito tantas vezes que seu reino não é deste mundo. Porque neste mundo, reis usam a coroa para evitar a dor. Mas ele usou a dor para alcançar a coroa. Neste mundo, reis acumulam riquezas. Mas ele se esvaziou. Neste mundo, reis se cercam de bajuladores. Mas ele se cercou de traidores, incrédulos, pecadores, e os amou até o fim. A cruz como trono nos ensina que o sofrimento não é sinal de ausência de Deus. Muitas vezes, é ali, no meio da dor, que a glória se revela. Foi ali que o véu se rasgou. Foi ali que o centurião reconheceu o Filho de Deus. Foi ali que o ladrão foi salvo. Foi ali que o céu tocou a terra. Não há cenário de dor que Deus não possa transformar em lugar de revelação. Você pode estar passando por uma cruz hoje. Pode estar sentindo o peso, a injustiça, a vergonha, a solidão. Mas olhe para Cristo. Olhe para o Rei. Ele reinou da cruz. E, com ele, você também pode encontrar propósito na dor. Glória na humilhação. Vitória no aparente fracasso. O trono de Jesus foi feito de sofrimento. Mas dali ele governa. E dali ele chama cada um de nós a fazer parte do seu reino. Não um reino passageiro, mas eterno. Não um reino baseado em leis humanas, mas em graça. Um reino onde os últimos são os primeiros. Onde os fracos são fortalecidos. Onde os perdidos são encontrados. E onde o Rei ainda reina do alto da cruz. Capítulo 10. O véu rasgado, o acesso aberto ao Pai. Quando Jesus entregou o Espírito e pronunciou as suas últimas palavras, algo extraordinário aconteceu, não no Gólgota, mas dentro do Templo de Jerusalém. Um lugar onde poucos podiam entrar. Um espaço sagrado, separado, guardado por séculos. Ali, no coração da religião judaica, um enorme véu separava o lugar santo do Santo dos Santos, o espaço onde a presença de Deus habitava de forma especial. Nenhum homem comum podia atravessar aquele véu. Apenas o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano, com muito temor e rituais de purificação. Mas naquele exato instante em que Jesus morria, o véu se rasgou de alto a baixo. Não foi uma ação humana. Nenhuma mão mortal poderia alcançar o topo daquele tecido grosso e pesado. Foi Deus quem o rasgou. Do céu para a terra. De cima para baixo. Como um sinal claro de que algo havia mudado para sempre. A barreira entre Deus e os homens foi destruída. O acesso foi liberado. O caminho foi aberto. Esse momento é um divisor de águas na história da fé. O que antes era reservado para poucos agora estava disponível para todos. O sacrifício de Jesus não apenas nos limpou do pecado, ele nos reconciliou com o Pai. E mais, nos deu o direito de entrar em sua presença com liberdade, com ousadia, com confiança. O véu rasgado é o símbolo da nova aliança. Não mais baseada em regras externas, mas em relacionamento vivo. Não mais mediada por sacerdotes humanos, mas conduzida pelo próprio Filho. O que antes separava, agora une. O que era inacessível, agora está à nossa disposição. Isso significa que você, hoje, pode falar com Deus. Pode se aproximar dele sem medo, sem vergonha, sem necessidade de intermediários. Porque o sangue de Cristo já foi derramado. Porque o preço já foi pago. Porque o véu já foi rasgado. E não há como costurá-lo de volta. Infelizmente, muitos ainda vivem como se o véu estivesse intacto. Pensam que precisam ser bons o suficiente para se aproximar de Deus. Acham que precisam acumular méritos, cumprir regras, se vestir de perfeição. Mas o Evangelho diz o contrário. Ele diz: venha como está. Porque quem purifica não é o seu esforço, é o sangue do Cordeiro. E quem convida não é a religião, é o próprio Deus.
O rasgar do véu também nos fala sobre reconciliação, sobre a destruição de barreiras, sobre a quebra de muros. A cruz não apenas nos reconcilia com Deus, ela nos chama a nos reconciliar com o próximo. Se o véu foi rasgado, quem somos nós para continuar erguendo paredes? Quantas vezes insistimos em manter separações entre pessoas, classes, histórias, culturas? Mas a cruz nivela todos ao pé do madeiro. Todos precisam. Todos podem entrar. Todos são convidados. Esse ato de Deus, rasgar o véu, também revela sua iniciativa. Foi Ele quem veio até nós. Não fomos nós que subimos até Ele. Em Jesus, o céu desceu à terra. A graça se manifestou de forma palpável. E agora, nada pode nos impedir de experimentar a sua presença. Exceto, talvez, nós mesmos. Nosso orgulho, nossa resistência, nossa incredulidade. Mas Deus já fez a parte dele. A porta está aberta. Cabe a nós atravessar. Talvez você sinta que há um véu entre você e Deus. Algo que te separa. Um passado sujo, uma culpa insistente, um trauma, uma decepção. Mas lembre-se, o véu foi rasgado. E se Deus não o deixou intacto, você também não precisa mantê-lo de pé. Aproxime-se. Não com medo, mas com fé. Não com vergonha, mas com confiança. Porque Cristo já abriu o caminho. A presença de Deus não está mais escondida atrás de cortinas. Ela está acessível, viva, presente. E tudo isso, por causa da cruz. Capítulo 11. A terra tremeu, sinais do céu que não podem ser ignorados. A morte de Jesus não foi apenas um evento espiritual. Ela abalou a criação de forma literal. Assim que ele entregou o Espírito, a terra tremeu. As pedras se fenderam. Tumbas se abriram. E muitos que estavam mortos ressuscitaram. Não foram apenas símbolos ou metáforas. Foram manifestações físicas, reais, visíveis, sinais enviados pelo próprio céu para declarar que algo cósmico havia acabado de acontecer. O terremoto que sacudiu Jerusalém naquele momento não foi fruto do acaso. Foi o eco da cruz se espalhando por toda a terra. A criação reagia à morte do Criador. O universo inteiro respondia ao sacrifício do Filho. Porque aquela não era uma execução comum. Era o cumprimento de uma promessa eterna. O céu estava se movendo. A justiça estava sendo satisfeita. O juízo estava sendo derramado. E, ao mesmo tempo, a misericórdia estava sendo oferecida a todos. Deus, por meio daqueles sinais, estava dizendo: prestem atenção. Isso não é apenas mais um morrendo. É o cordeiro sendo imolado. É a redenção sendo consumada. É o véu sendo rasgado. É o reino sendo inaugurado. E mesmo quem não cria, não pôde negar. Os soldados, acostumados com cenas de morte, se espantaram. O centurião romano, ao ver tudo aquilo, declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Essa frase, dita por um estrangeiro, por alguém de fora da fé judaica, mostra o poder do testemunho. Diante dos sinais, diante do que viu e sentiu, ele não teve como negar. A cruz não era apenas sofrimento, era revelação. Era a luz atravessando as trevas. Era a identidade de Jesus sendo confirmada pelo próprio Pai, não em palavras, mas em ações visíveis. As pedras se partiram. O chão se abriu. As sepulturas foram tocadas. Porque a morte de Jesus impacta tudo. O mundo espiritual e o mundo físico. O céu e a terra. O tempo e a eternidade. Nada mais seria como antes. E até os mortos foram afetados. O Evangelho nos diz que alguns santos ressuscitaram e apareceram a muitos em Jerusalém. Imagine o impacto disso. Pessoas que haviam sido enterradas, agora andando pelas ruas. A morte perdia o domínio. O reino das trevas começava a ruir. Porque aquele que é a vida havia vencido. Esses sinais não são apenas relatos históricos. Eles continuam ecoando até hoje. Toda vez que alguém se rende a Cristo, a terra do seu coração é sacudida. Toda vez que alguém perdoa, que ama, que se entrega, pedras são quebradas. Muros caem.
Tumbas se abrem. Toda vez que o Evangelho é pregado, o céu ainda envia sinais. Pode não ser um terremoto literal, mas é um abalo interno, profundo, que ninguém consegue ignorar. Mas há também uma responsabilidade nesses sinais, porque eles não nos deixam mais na ignorância. Depois de tudo aquilo, ninguém mais podia dizer, não sabíamos. O céu gritou, a terra tremeu, a cruz foi levantada, e a revelação foi feita. A pergunta agora é, o que vamos fazer com isso? Vamos seguir como se nada tivesse acontecido? Ou vamos responder com fé, como fez o centurião? O terremoto naquele dia foi mais do que um fenômeno geológico. Foi o mundo sendo despertado. Foi Deus dizendo, eu estou aqui. Estou agindo. Prestem atenção. E ainda hoje, Deus continua nos dando sinais. Acordes de sua voz. Tremores em nossa consciência. Situações que nos forçam a parar, pensar, refletir. Você já sentiu isso? Já sentiu a terra da sua vida tremer? Já teve momentos em que percebeu que Deus estava tentando te despertar? Talvez não com palavras audíveis, mas com acontecimentos, com toques na alma. O céu continua falando. A questão é, estamos ouvindo? Naquele dia, a terra tremeu. Mas muitos voltaram para casa como se nada tivesse acontecido. Outros, no entanto, reconheceram, se curvaram, creram. E esses foram transformados. O céu continua se movendo. E a cruz ainda tem poder para abalar tudo o que é falso, passageiro e vazio, para nos conduzir ao que é eterno. Capítulo 12. O centurião convertido, verdadeiramente este era o Filho de Deus. No meio de tudo o que aconteceu naquele dia, o sofrimento, os gritos da multidão, o escurecimento do céu, o terremoto, o rasgar do véu, uma voz inesperada se levantou. Não foi a de um dos discípulos, nem de um sacerdote, nem mesmo de um seguidor secreto de Jesus. Foi a voz de um homem acostumado à violência, endurecido pela rotina de execuções, treinado para obedecer e não se envolver. Um centurião romano. Ele estava ali não por fé, mas por obrigação. Era o responsável por manter a ordem na crucificação. Supervisionava os soldados, garantida que a pena fosse executada corretamente. Para ele, Jesus era apenas mais um entre tantos. Mais um rebelde a ser eliminado. Mais uma sentença a ser cumprida. Mas algo mudou. Algo naquele homem pendurado no centro das três cruzes não era comum. Havia algo em sua postura, em suas palavras, em sua entrega. E quando tudo terminou, quando a terra tremeu, o céu escureceu, o véu se rasgou, aquele soldado, romano, pagão, fora da aliança, fora da religião, foi o primeiro a declarar com a boca aquilo que muitos ainda não tinham coragem de dizer. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Esse momento é profundo. É como se o Pai, diante da rejeição dos seus, fizesse questão de receber o reconhecimento de um estrangeiro. Enquanto muitos do povo escolhido zombavam, um gentil declarava a verdade. A revelação que tantos não enxergaram, foi dada a alguém improvável. E isso nos diz muito sobre a forma como Deus age. O centurião não fez teologia. Não estudou as Escrituras. Não participou de milagres. Mas ele viu. E o que ele viu foi suficiente. Ele viu a maneira como Jesus sofreu. Como respondeu aos insultos. Como perdoou. Como cuidou dos outros mesmo no meio da dor. Como entregou o Espírito com dignidade e autoridade. Ele viu os sinais. Sentiu a terra tremer. Percebeu que aquilo não era normal. Não era humano. Era divino. Essa declaração, verdadeiramente este era o Filho de Deus, é uma confissão de fé. É um reconhecimento público. É um passo de rendição. E é também um modelo para todos nós. Porque, no fundo, essa é a pergunta central da vida. Quem é Jesus para você? Um bom homem? Um mestre? Um profeta? Ou o Filho de Deus? Reconhecer Jesus como o Filho de Deus muda tudo. Não é apenas aceitar uma doutrina. É dobrar os joelhos. É reconhecer a autoridade. É submeter a vida.
É confessar que Ele não é apenas parte da história, Ele é o Senhor da história. E que sua cruz não foi em vão. O centurião nos mostra que não há coração tão endurecido que não possa ser tocado. Não há passado que impeça a fé de nascer. Não há distância que Deus não possa cruzar. Ele usou a cruz, os sinais, a morte de seu filho, para alcançar um soldado romano. E ele ainda faz isso hoje. Muitas vezes achamos que a fé só vem depois de muito tempo, de muitos estudos, de muitas experiências. Mas Deus pode tocar alguém em um instante. Pode usar um momento, uma palavra, uma cena, um vídeo, um texto, e ali, no meio da rotina, da dor, da dúvida, acender a chama da fé. Talvez você se identifique com o centurião. Talvez tenha passado a vida apenas assistindo, à margem, cumprindo obrigações, endurecido por experiências. Mas Deus quer se revelar. E quando isso acontece, não há como voltar atrás. Você verá. Você sentirá. Você reconhecerá. E quando essa confissão sai dos lábios, o céu se alegra. Porque cada vez que alguém diz com sinceridade, verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus, o poder da cruz se renova. A morte perde. A vida vence. E um novo começo se inicia. Capítulo 13. Silêncio e espera. O poder do Sábado Santo. Depois do terremoto. Depois do grito final. Depois do rasgar do véu e da declaração do centurião, o silêncio caiu sobre a terra. O corpo de Jesus foi retirado da cruz. José de Arimateia, com coragem e reverência, pediu a Pilatos para sepultá-lo. Com a ajuda de Nicodemos, envolveu o corpo em linho fino, com especiarias, como era o costume entre os judeus. E assim, aquele que criou o universo, o Verbo eterno, foi colocado em um túmulo escavado na rocha. O sábado amanheceu. Um sábado como nenhum outro. Para os discípulos, foi um dia de confusão, luto, medo. Um dia de portas fechadas, de olhares perdidos, de perguntas sem resposta. Tudo havia acontecido tão rápido. E agora, parecia que tudo tinha acabado. Aquele que curava, que multiplicava pães, que acalmava tempestades e ressuscitava mortos, agora estava morto. O silêncio do túmulo ecoava dentro do coração de cada um. Mas aquele sábado, aparentemente vazio, estava carregado de sentido. Porque o silêncio também faz parte do plano de Deus. O Sábado Santo é um convite à espera. Um lembrete de que nem sempre veremos imediatamente o que Deus está fazendo. Que há momentos em que tudo parece parado, mas o céu continua trabalhando. Quantas vezes na vida passamos por nossos próprios sábados? Dias em que parece que Deus está em silêncio. Em que oramos, e não ouvimos resposta. Em que esperamos, e nada muda. Em que tudo dentro de nós grita por intervenção divina, mas o céu permanece calado. É aí que a fé é provada. É aí que aprendemos a confiar não no que vemos, mas no que cremos. Jesus havia prometido que ressuscitaria. Mas no sábado, essa promessa parecia distante. A memória das palavras do Mestre se misturava com o peso da dor. E mesmo assim, aquele dia estava dentro do plano. Era necessário. Era parte do processo. Porque antes da ressurreição, há silêncio. Antes da vitória, há espera. Antes da glória, há sepultamento. O Sábado Santo também é símbolo de descanso. O mesmo Deus que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, agora, na carne, descansava em um túmulo. A obra da redenção havia sido consumada. O preço pago. O sangue derramado. E agora, a criação aguardava, em silêncio, a nova manhã. Esse tempo de espera nos ensina a não temer os momentos em que nada parece acontecer. A confiar que, mesmo no silêncio, Deus está presente. Que Ele trabalha no invisível. Que Ele planta sementes que só germinarão no tempo certo. O Sábado Santo nos convida a aquietar o coração, a descansar na fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Talvez hoje você esteja vivendo um sábado. Talvez tenha perdido algo ou alguém. Talvez esteja esperando uma resposta, um milagre, uma direção. E tudo o que encontra é silêncio. Mas lembre-se, o sábado não é o fim.
É a véspera da ressurreição. O domingo está a caminho. A pedra será removida. A vida voltará a pulsar. A esperança renascerá. A fé que sobrevive ao sábado é a fé que experimenta a glória do domingo. Por isso, não se desespere. Não abandone a confiança. Não confunda o silêncio com a ausência. Deus não se esqueceu de você. Ele está preparando o milagre no escuro. Está te moldando na espera. Está gerando vida no silêncio. E quando o sol nascer, você entenderá. Porque o sábado pode ser o dia do silêncio, mas é também o dia que antecede o impossível. Capítulo 14. O domingo da ressurreição. A vida venceu a morte. O silêncio do sábado foi quebrado pela manhã do primeiro dia da semana. As mulheres, movidas pela dor e pelo amor, foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Levavam perfumes, lágrimas e um coração partido. Mas o que encontraram ali não foi a morte, foi a vida. A pedra havia sido removida. O túmulo estava vazio. E um anjo lhes declarou a notícia mais poderosa da história: ele não está aqui. Ele ressuscitou. O que parecia o fim era, na verdade, o começo. O que parecia derrota se revelou vitória. A cruz não foi o último capítulo. A sepultura não pôde conter o autor da vida. Cristo ressuscitou, e com ele, tudo mudou. A esperança ressuscitou. A fé ressuscitou. A humanidade ganhou uma nova chance. A ressurreição não é apenas um detalhe da fé cristã. É o seu coração. É a pedra fundamental. Sem ela, a cruz seria apenas tragédia. Sem ela, as palavras de Jesus seriam promessas vazias. Mas ele vive. E porque vive, tudo o que ele disse é verdade. O perdão é real. A graça é abundante. O céu está aberto. O pecado foi vencido. E a morte perdeu o seu domínio. O túmulo vazio é um grito silencioso de liberdade. É a declaração de que nenhuma escuridão é eterna. De que não importa o quanto o inimigo tente enterrar nossos sonhos, nossas esperanças, nossa fé, com Deus, sempre há um terceiro dia. Sempre há um novo começo. Sempre há vida depois da morte. A ressurreição também nos chama à transformação. Não apenas a crer que Jesus vive, mas a viver como quem foi ressuscitado com ele. A deixar para trás a velha vida. A abandonar o medo, o pecado, a desesperança. A viver com ousadia, com propósito, com paixão. Porque fomos feitos para a eternidade. E a ressurreição é a prova disso. Os discípulos que estavam escondidos, amedrontados, paralisados, foram tomados por coragem depois de encontrá-lo ressurreto. Pedro, que havia negado, tornou-se pregador. Tomé, que havia duvidado, tocou as marcas. Maria, que chorava, o reconheceu pelo nome. A ressurreição transformou covardes em mártires, pecadores em santos, derrotados em mensageiros. E ainda hoje, esse mesmo poder está disponível. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos vive em nós. Ele nos levanta do pó, nos liberta das prisões internas, nos enche de nova vida. O túmulo está vazio, para que nosso coração esteja cheio. Por isso, não viva como se Cristo ainda estivesse morto. Não carregue um luto que já foi vencido. Ele vive. Ele reina. Ele intercede. E um dia, voltará. A cruz foi a chave. A ressurreição foi a porta. E agora, o caminho está aberto. Para você. Para mim. Para todos que creem. Celebre. Proclame. Viva à altura desse milagre. Porque a vida venceu a morte. Para sempre. Capítulo 15. As aparições do ressuscitado, quando a fé encontra o rosto de Jesus. O túmulo estava vazio, mas Deus não se limitou a deixar um sinal. Ele quis algo mais íntimo, mais direto, mais transformador. Jesus ressuscitou e se mostrou vivo. Apareceu a Maria Madalena no jardim, aos discípulos no caminho de Emaús, a Tomé em sua incredulidade, a Pedro em sua culpa, e depois a mais de 500 pessoas. A ressurreição não foi um rumor, foi um encontro. E cada aparição teve um propósito: restaurar, confirmar, fortalecer.
Maria chorava diante do sepulcro, crendo que alguém havia roubado o corpo de seu Senhor. Mas bastou que ele a chamasse pelo nome, Maria, e tudo mudou. Porque Jesus conhece cada um de nós pessoalmente. Não somos multidão para ele. Somos filhos, conhecidos pelo nome. Na dor, na confusão, na saudade. Ele se revela. Os discípulos no caminho de Emaús estavam desanimados, andando para longe de Jerusalém, falando de Jesus como passado. Esperávamos que fosse ele o Redentor de Israel. Mas então, Jesus caminhou com eles, explicou as Escrituras e partiu o pão. E ali, seus olhos se abriram. Porque quando permitimos que a palavra aqueça o coração, a presença dele se torna real. Tomé, símbolo da dúvida, não estava presente na primeira aparição. E mesmo depois de ouvir o testemunho dos outros, não acreditou. Mas Jesus voltou só por ele. Mostrou as mãos. Mostrou o lado. E disse: não sejas incrédulo, mas crente. Ele não rejeitou Tomé por duvidar. Ele respondeu com amor e prova. Porque até a dúvida sincera pode ser caminho para um encontro real. Pedro, o discípulo que prometeu fidelidade e depois negou, havia voltado a pescar. Mas Jesus foi ao seu encontro, preparou um café da manhã à beira-mar e lhe perguntou 3 vezes: tu me amas? Não para condenar, mas para restaurar. Porque a ressurreição também é reconciliação. É Jesus chamando os que falharam de volta ao propósito. Cada aparição é um lembrete de que o Evangelho não termina na cruz, mas se realiza no reencontro. Jesus não nos salva à distância. Ele se aproxima. Ele fala. Ele toca. Ele caminha ao nosso lado. E ainda hoje, ele se manifesta, em orações respondidas, em palavras que nos alcançam no momento certo, em paz no meio do caos, em lágrimas que viram consolo. A fé não é apenas crer em um evento do passado. É viver com a certeza de que Jesus está vivo agora. É reconhecer sua voz em meio à confusão. É sentir seu toque quando ninguém mais entende. É perceber que, mesmo sem vê-lo com os olhos, podemos conhecê-lo com o coração. As aparições do ressuscitado não foram privilégios de uma geração. Foram o início de um relacionamento eterno. E você também pode encontrá-lo. Basta buscá-lo. Basta chamá-lo. Basta abrir o coração. Porque o Cristo que apareceu no caminho, no jardim, no cenáculo, ainda aparece hoje para aqueles que o esperam. Capítulo 16. A Grande Comissão, enviados com poder e propósito. Depois de ressuscitar e se revelar aos seus discípulos, Jesus não os deixou apenas com a emoção do reencontro. Ele os enviou. A alegria da ressurreição não podia ser guardada, tinha que ser anunciada. E foi então que ele declarou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa ordem, conhecida como a Grande Comissão, não foi dada apenas aos apóstolos. Foi dada à Igreja. A todos que crerem. Foi o chamado de uma nova missão: levar ao mundo a mensagem da cruz e da vitória sobre a cruz. O que os discípulos presenciaram, o que tocaram com os próprios olhos, não era para ser um segredo espiritual, mas um anúncio público, com poder e coragem. Jesus os enviou não sozinhos, mas com autoridade e com a promessa do Espírito Santo. Ele sabia que o mundo não seria receptivo. Sabia que haveria perseguição, prisões, calúnias, martírios. Mas também sabia que a verdade da cruz e do túmulo vazio seria maior que qualquer barreira. É impressionante. Homens que estavam escondidos, com medo, agora saem pelas ruas, cidades, nações, com ousadia, proclamando que Jesus está vivo. O mundo nunca mais seria o mesmo. Por quê? Porque eles entenderam que haviam sido alcançados por um propósito eterno. E sabiam que agora, essa boa notícia precisava se espalhar. A Grande Comissão também é um lembrete de que fé verdadeira gera movimento. Não fomos salvos apenas para esperar o céu, mas para transformar a terra. Para ser luz em meio à escuridão. Para anunciar, com palavras e atitudes, que o amor de Deus está disponível. Que há perdão. Que há nova vida. Que há esperança para o pior dos pecadores. Evangelizar não é tarefa só de pregadores. É o chamado de todo filho de Deus.
Cada um com seu jeito, sua voz, seu ambiente. Seja em casa, no trabalho, nas redes, nas ruas. Onde houver gente, há missão. Onde houver dor, há oportunidade de cura. Onde houver trevas, alguém precisa levar a luz. Mas é importante lembrar, não estamos sós. A ordem foi clara, mas também foi acompanhada da promessa. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa presença constante é a força da missão. É o consolo nas dificuldades. É o combustível que nos move. Jesus vai conosco. Ele capacita. Ele abre portas. Ele toca corações. Hoje, a mesma missão continua. A mesma urgência permanece. A mesma voz que disse ide aos discípulos, ainda diz ide a mim e a você. Não podemos calar. Não podemos adiar. Não podemos ignorar. Porque enquanto houver pessoas que ainda não ouviram, enquanto houver dor sem consolo, enquanto houver corações feridos, enganados, perdidos, o Evangelho precisa ser pregado. Você foi salvo com propósito. Você foi alcançado para alcançar outros. E o mundo ainda precisa ouvir. Jesus está vivo. E Ele pode transformar tudo. Capítulo 17. A ascensão e a esperança da volta. Não é o fim, é só o começo. Depois de 40 dias aparecendo aos discípulos, ensinando, restaurando, comendo com eles e os preparando, chegou o momento da partida. Jesus os levou até o Monte das Oliveiras, e diante de seus olhos, foi elevado aos céus. Eles ficaram ali, olhando para o alto, até que 2 anjos apareceram e disseram: Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A ascensão não foi uma despedida com ponto final. Foi uma vírgula carregada de promessas. Foi o início de uma nova fase. Jesus subiu, mas não deixou os seus sozinhos. Ele prometeu o Espírito Santo. Ele prometeu poder. Ele prometeu retorno. E ele cumpriu cada palavra. Aquele momento foi marcante. Os discípulos agora sabiam. Tudo era real. A morte, a ressurreição, os ensinamentos, e agora, a eternidade. Eles viram com os próprios olhos que o céu é real. Que Jesus vive. Que há um reino acima deste mundo. Que o rei está no trono, e voltará. A ascensão também fala de autoridade. Jesus não apenas voltou para o Pai, ele foi entronizado. Recebeu o nome acima de todo nome. Está à direita de Deus, intercedendo por nós. E dele virá o juízo, mas também o consolo. A justiça, mas também a graça. Essa verdade precisa queimar em nosso coração. Ele voltará. Não como um bebê indefeso. Não como um carpinteiro de Nazaré. Não como um crucificado, mas como o Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. Com glória, poder e majestade. A esperança da volta de Cristo nos mantém firmes no meio da dor. Nos lembra que não vivemos para este mundo apenas. Que as injustiças de hoje não terão a última palavra. Que a cruz foi o início de uma história que ainda está se desenrolando. Que cada lágrima será enxugada. Que cada luta terá sentido. Que o nosso Redentor vive, e em breve, o veremos face a face. Enquanto isso, seguimos. Pregamos. Amamos. Perdoamos. Esperamos. Vivemos como cidadãos do céu, ainda que pisando na terra. Mantemos os olhos no alto, mas os pés no chão. Porque fomos enviados. Mas também somos esperados. O céu nos aguarda. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando. Talvez Ele esteja te lembrando que essa história é para você também. Que a cruz foi por você. Que a ressurreição é a sua chance. Que a missão é sua responsabilidade. E que a volta de Jesus é a maior esperança que você pode ter. Não deixe para amanhã. Não ignore esse chamado. Hoje é o dia de se render. De se levantar. De começar de novo. Capítulo 18. O Espírito Santo. A promessa que transforma tudo. Os discípulos obedeceram. Voltaram para Jerusalém, como Jesus mandou. Não sabiam exatamente como seria.
Mas esperaram, oraram, perseveraram. E então, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, algo aconteceu que mudou tudo para sempre. De repente, um som como de um vento impetuoso encheu a casa. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Não era emoção. Não era apenas símbolo. Era poder real do céu descendo sobre a igreja. Essa era a promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Espírito não veio para criar um espetáculo, veio para capacitar uma missão. Homens comuns tornaram-se corajosos. Corações antes covardes tornaram-se valentes. A mensagem da cruz agora era pregada com fogo nos olhos e convicção na alma. Pedro, aquele que havia negado, agora se levanta diante da multidão e prega com ousadia. 3.000 pessoas creem e se arrependem. A igreja nasce. A perseguição começa. Mas também começa uma revolução espiritual que nenhuma força no mundo conseguiu, nem conseguirá, parar. O Espírito Santo é a presença de Deus habitando dentro de nós. Ele consola, ensina, corrige, guia. Ele nos convence do pecado, mas também nos lembra da graça. Ele nos dá dons para servir e frutos para viver. Ele nos transforma de dentro para fora. E nos conecta com o céu em cada respiração de fé. O cristianismo não é um esforço humano para agradar a Deus. É a vida de Deus fluindo através de nós. Não é sobre tentar ser bom. É sobre ser cheio do Espírito, e permitir que Ele faça em nós o que sozinhos jamais conseguiríamos. Hoje, essa promessa ainda é real. Ainda está acessível. O mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos está disponível a todo aquele que crê, busca e se entrega. Não é um privilégio de alguns, é um dom para todos os filhos de Deus. Você já experimentou esse poder? Já orou pedindo para ser cheio? Já se rendeu ao Espírito que transforma corações e reacende propósitos? Não viva na superfície da fé quando você foi chamado para mergulhar no profundo. Não caminhe sozinho quando pode andar em plena comunhão com o Espírito. Jesus subiu, mas o Espírito desceu. E agora, Ele habita em nós. Você não está sozinho. Nunca esteve. Nunca estará. Capítulo 19. A nova identidade, quando a cruz redefine quem você é. Muitos acreditam em Deus, frequentam igrejas, ou até conhecem as histórias bíblicas, mas vivem com o peso da culpa, a sombra do passado e a sensação de que nunca serão bons o suficiente. E tudo isso acontece porque ainda não entenderam quem são em Cristo. A cruz não foi apenas um ato de salvação. Foi um ato de redefinição. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele não apenas perdoou pecados, Ele nos deu uma nova identidade. A velha natureza, marcada pelo pecado, foi crucificada com Ele. E quem crê, nasce de novo. Isso significa que, aos olhos de Deus, você não é mais aquele ou aquela marcada pelos erros. Você é filho, justificado, redimido, aceito, amado, ungido, nova criatura. A cruz foi o lugar da troca divina. Jesus levou nossa condenação, e nós recebemos sua justiça. Ele foi desfigurado, para que fossemos restaurados. Foi rejeitado, para que fossemos adotados. Morreu, para que vivêssemos com um novo nome e um novo destino. Mas o problema é que muitos continuam vivendo como se ainda fossem escravos. Carregam rótulos antigos, vozes do passado, acusações internas. Se vestem com culpa, vergonha e medo. E esquecem que Jesus já rasgou toda a acusação na cruz. O inimigo quer que você se veja como derrotado. Deus quer que você se veja como Ele te vê. A nova identidade não depende de sentimento, mas de fé. Não é sobre se sentir transformado, é sobre crer no que a palavra diz que você é. Quando você entende quem é em Cristo, tudo muda. Você não ora mais como mendigo, mas como filho. Não vive mais buscando aprovação, mas partindo de um amor que já é seu. Não teme mais o futuro, porque sabe que já foi comprado por um alto preço. Você é templo do Espírito, embaixador do reino,
luz do mundo, sal da terra, um ramo ligado à videira, uma pedra viva na construção do reino. Você tem valor. Você tem propósito. Você tem herança. Mas essa nova identidade precisa ser vivida. Requer renúncia diária ao velho eu. Requer comunhão com a verdade. Requer lembrar, todos os dias, da cruz, e de tudo que ela diz sobre quem você é agora. Você não é seu passado. Não é seus pecados. Não é seus traumas. Você é aquilo que Deus diz que você é. Capítulo 20. O retorno do Rei, vivendo com os olhos na eternidade. A história da cruz não termina com a ressurreição, nem com a ascensão, nem com o Pentecostes. A história da cruz aponta para algo ainda maior, ainda mais glorioso, ainda por vir. A volta de Jesus. Essa promessa não é simbólica. Não é uma metáfora espiritual. É real. É concreta. E foi reafirmada diversas vezes pelas Escrituras. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. O mesmo Jesus que subiu ao céu, voltará em glória. Mas dessa vez, ele não virá como servo sofredor. Virá como rei vitorioso. Não carregará uma cruz, carregará uma coroa. Não será julgado, será o justo juiz. Aquele que suportou a zombaria, agora será exaltado diante de todos os povos. Aquele que foi pregado à madeira, agora será entronizado sobre todas as nações. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa verdade muda tudo. Porque se Cristo voltará, então nossa vida aqui é só o começo. Cada escolha, cada passo, cada renúncia, tudo tem um peso eterno. Vivemos com os olhos no céu, não porque queremos fugir da realidade, mas porque sabemos que há uma realidade superior nos aguardando. Viver com os olhos na eternidade é lembrar que não vale a pena vender a alma por migalhas. Que a fama, o dinheiro, os prazeres passageiros, tudo isso passa. Mas aquele que persevera até o fim, esse será coroado. A volta de Jesus também nos chama à vigilância. Ele disse que viria como ladrão, num momento inesperado. Por isso, precisamos estar prontos, com o coração alinhado, com a fé viva, com as mãos ocupadas servindo, com os pés firmes na verdade. Não é tempo de brincar de igreja, nem de adiar o arrependimento. É tempo de buscar a Deus como prioridade. É tempo de viver como quem realmente crê que o Rei está voltando. E quando ele voltar, não haverá mais dor, nem morte, nem lágrimas, nem injustiça. O mal será derrotado. O tempo será consumado. A eternidade começará. E nós estaremos com ele. Para sempre. Essa é a esperança que sustenta os que choram, que fortalece os que lutam, que consola os que esperam. Jesus voltará. E nada será como antes. Capítulo 21. Carregando a cruz, o chamado ao discipulado verdadeiro. Jesus nunca prometeu um caminho fácil. Na verdade, ele foi bem claro. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia, e siga-me. Não é o tipo de convite que agrada ao ego, mas é o chamado de todo verdadeiro discípulo. A cruz que Jesus nos convida a carregar não é símbolo de dor aleatória, nem castigo, nem sofrimento sem sentido. A cruz representa a entrega voluntária, a decisão diária de dizer: não à minha vontade, sim à tua, Senhor. Carregar a cruz é reconhecer que o velho eu precisa morrer para que a vida de Cristo floresça em nós. Que não somos o centro. Que não vivemos para agradar ao mundo, mas para honrar ao Rei. No tempo de Jesus, a cruz não era um colar bonito. Era sentença de morte. Era vergonha. E, paradoxalmente, é isso que ele usa como símbolo do caminho que nos leva à verdadeira vida. Porque só morrendo para o orgulho, para o pecado, para a vaidade, é que experimentamos a liberdade do céu. O discipulado não é um título, é um estilo de vida. Não é apenas frequentar uma igreja, mas imitar o Mestre. Obedecer quando é difícil. Amar quem nos feriu. Servir sem ser visto. Perdoar mesmo quando dói. Dizer não à carne, sim ao espírito.
Não é para os fracos de alma. Mas também não é para os fortes em si mesmos. É para os rendidos. Para os que reconhecem que não podem sem Ele. Que dependem da graça. Que tropeçam, mas continuam. Que caem, mas se levantam. Porque sabem que foram chamados para algo maior. Carregar a cruz não é perder a vida, é encontrá-la. É descobrir que a verdadeira alegria está em viver para algo eterno. Que vale a pena sacrificar o que passa, para abraçar o que nunca acabará. Capítulo 22. Perseverança até o fim, o selo da fé autêntica. Em um mundo de distrações, imediatismos e fé superficial, uma das virtudes mais escassas e mais preciosas é a perseverança. Jesus foi direto quando disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é começar bem, é terminar firme. Muitos se empolgam no início, se emocionam, levantam a mão, fazem promessas, mas com o tempo, esfriam. As pressões da vida, as tentações, os cansaços e as decepções vão apagando o fogo. Mas aqueles que verdadeiramente creram, não retrocedem. Não porque sejam mais fortes, mas porque foram transformados de dentro para fora. Perseverar não é não cair. É não desistir. É continuar crendo quando tudo desmorona. É manter a fé quando as orações parecem sem resposta. É se agarrar à promessa quando tudo dentro de você grita para parar. Porque, no fundo, você sabe, Deus é fiel. E Ele vai cumprir o que prometeu. A fé autêntica se prova na constância. Não apenas em momentos de glória, mas nas lutas silenciosas. Nos dias escuros. Na rotina. Nos desertos. É nesses lugares que o caráter é forjado, que a raiz aprofunda, que a convicção se purifica. A cruz nos ensina isso. Jesus não recuou, não fugiu, não cedeu. Ele perseverou. E se o Mestre fez assim, como poderíamos nós querer atalhos? A corrida cristã não é uma explosão de força, mas um passo firme de cada vez. Com lágrimas, sim. Com tropeços, também. Mas com os olhos fixos em Jesus. E com o coração decidido a chegar até o fim. E quando esse fim chegar, não será fim. Será o começo da glória eterna.